É mais perigoso investigar uma autoridade do que o PCC. É isso que diz o presidente da Associação dos Auditores Fiscais, né? Ou seja, a Receita Federal está sendo agora perseguida e intimidada pelo ministro Alexandre de Moraes, porque supostamente nem existe nenhuma prova disso. Alguém teria acessado os dados da mulher do Alexandre de Moraes e vazado para a imprensa. Primeiro ponto, não existe nenhuma prova disso. Quando alguém acessa na Receita os dados de uma pessoa politicamente exposta, como é o meu caso, como é o caso dos meus parentes, como é o caso de parentes de ministro Supremo, aparece um alerta pro chefe daquele servidor. Então, facilmente, a Receita, hoje comandada pelo Barreirinhas, indicado pelo ministro Haddad, saberia se alguém teve acesso ou não teve acesso aos dados da mulher do Alexandre de Moraes. Mas mesmo sem saber, já colocaram tornozeleira eletrônica no sujeito. O sujeito já está sendo tratado como criminoso. E pior, nós já tivemos um precedente. Puniram, suspenderam as atividades de 2 auditores em 2019 que estavam lá suspeitos de acessar dados de ministro do Supremo. Adivinha o que aconteceu no final? Eles não tinham acessado. Eles foram reintegrados para a Receita porque não tinham feito nada de errado. E o linchamento midiático, e o constrangimento e a vergonha deles saírem como criminosos no tempo que eles ficaram suspensos. E mais grave ainda, o presidente da Unafisco ele diz o seguinte: olha, essa ação do ministro Alexandre de Moraes de colocar a polícia, de colocar 100 autoridades, né, do Ministério Público, da polícia, da Receita contra a gente, tem o seguinte efeito: ninguém mais vai querer fiscalizar político nem autoridade pública nenhuma. Vai acabar qualquer operação da Receita contra a lavagem de dinheiro, contra a corrupção, porque eles vão falar: olha, pra que eu, um servidor efetivo, vou querer agir, vou querer colocar em risco a minha carreira, o sustento da minha família, se eu, por fazer o certo, por combater o crime, posso ser preso? Eu, como se eu fosse o criminoso. Você tá entendendo a gravidade do que tá acontecendo? E durante todo esse período, eu repito, porque a gente tá em ano de eleição e ano em que nós vamos trocar 2/3 do Senado. Onde está a maioria do Senado? Onde está a maioria do Senado que se diz de direita? Onde está a maioria do Senado que vai disputar a reeleição falando pra você, que é de direita, falando pra você, que vai enfrentar o Supremo, mas que hoje, no cargo, com a caneta na mão, não faz nada, porque mais de metade dos senadores se dizem de direita. Se a gente tivesse mais da metade, o Senado parava. O Senado era só eles não darem presença, falarem: ó, presidente Davi Alcolumbre, o Senado não aprova mais nada, o Senado não vota mais nada, até que entre em pauta o impeachment de ministro Supremo. Acabou, paralisado, mas não. Tem mentiroso no meio. Metade dos senadores assinaram o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, mas não tem metade dos senadores enfrentando o Supremo. Caso tivesse, como eu disse pra vocês, uma estratégia básica de obstrução é não dar presença. Entende como não bate o discurso de machão, de enfrentar, de não sei o que lá, e aí na prática, eu chego no Congresso, então de pantufa. 2 projetos importantíssimos que eu trabalhei pra aprovar: primeiro, aumento de pena de furto, roubo e receptação. 1 ano parado do Senado. Eu vou toda semana, mesmo não sendo senador, eu vou toda semana pro Senado pressionar os líderes, falar com o presidente pra pautar e nada. Senador de pantufa. Eu vou toda semana cobrar o projeto, que eu sou um dos autores, de prisão preventiva pra criminoso de crime grave que é pego em flagrante. Senadores, nada. A maior arma, o maior disparo que nós como eleitores podemos dar em relação ao Senado é fazer uma limpa desses 2/3 que a gente vai ter pra votar esse ano. Olá, família Horizonte Político. Vocês já se deram conta de um detalhe? A Suprema Corte de um país, a mais alta instância, deveria ser tranquila. Nem se deveria tocar muito no nome do Supremo Tribunal Federal. É tipo o juiz de futebol, árbitro de futebol, né? Aquele que é bom mesmo não aparece muito no jogo. Por que isso acontece no Superior Tribunal Federal do Brasil, no STF? Já pararam para pensar no assunto? Por que isso ocorre? Porque alguma coisa está errada, né? Uma coisa está muito errada, com certeza, não tem nem dúvida. Que se estivesse tudo certo, se os togados falassem somente nos autos do processo, não fossem verdadeiros popstar, que adoram o microfone, nada disso teria acontecido. E o presidente do Senado, que é responsável pelos impeachment, senta em cima deles. Por que será, né? Por que isso ocorre? Eu acho que a resposta é muito óbvia.